Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Em Frente, hoje falando sobre estratégias para a segurança do paciente internado. Como você pode aumentar a segurança do seu paciente durante a internação? Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui falar sobre estratégias, para a segurança do paciente internado. Mas antes, já vou pedir para você ir aí se inscrevendo no canal, ative as notificações, clica no valeu e deixa o seu apoio. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui, para o nosso vídeo, tá? Primeiro, a gente precisa entender o que é essa segurança do paciente, tá? Quando a gente fala de segurança do paciente, a gente está falando de um padrão que afeta todo o nosso trabalho na enfermagem, Em todos os contextos, de cuidado, nós somos responsáveis pela identificação e pela eliminação daquilo que traz risco, à segurança do paciente. Nós estamos ali o tempo todo em contato com o paciente, A enfermagem, ela faz os cuidados, com esse paciente. Então, ela está o tempo todo ali podendo identificar e propor alguma intervenção, em relação a esses riscos, à segurança do paciente, tá? Então, é muito importante a gente seguir, toda a política de segurança, toda a cultura de segurança da instituição, toda a questão da acreditação com os procedimentos que proporcionam essa comunicação permanente entre os profissionais, entre os pacientes, para realmente trazer essa maior segurança, para o paciente, tá? A maior parte aqui dos problemas que a gente tem, com a segurança do paciente é justamente a falta de comunicação. E quando que um paciente está seguro? Quando a gente não tem aqui lesão física nem psicológica, quando a gente não tem o risco, de qualquer lesão física ou psicológica para esse paciente, tá? Dessa forma, então, a gente está garantindo essa segurança, beleza? Bom, também nós temos que falar aqui sobre evento sentinela, O que é o evento sentinela? É quando a gente tem a ocorrência inesperada, de algum evento, tá? Que acaba, envolvendo aqui morte, dano físico ou psicológico grave, ou eventos que traz o risco também dessas situações acontecerem. Esses eventos aqui, incluem qualquer variação, tá, do processo da segurança. Quando a gente tem alguma falha na administração de medicamentos, então administrou o medicamento errado, são várias as questões, que acabam levando aqui, tá, a uma chance significativa da gente ter como resultado aqui alguma situação adversa grave, que pode ser aqui a morte e qualquer dano grave para esse paciente, tá? E por que que esse evento é chamado de sentinela, tá? Ele é sentinela porque ele sinaliza para a gente a necessidade de uma investigação maior e de uma resposta imediata. Quando acontece alguma coisa grave, você precisa realmente investigar o que está acontecendo e intervir rapidamente sobre aquela situação. Então, o evento sentinela, ele se aplica a qualquer doença, qualquer situação, incapacidade ou morte inesperada, uma doença que poderia ter sido prevenida e aconteceu, A ocorrência dessa doença, desse problema, dessa morte, traz um alerta para as pessoas, em relação à qualidade das ações terapêuticas que estão sendo desenvolvidas ali naquele espaço, Acaba sendo também um indicador. Aquilo aconteceu porque algo estava de errado, Como se diz, algo de errado não está certo. Então, precisa de uma investigação, tá? Então, é sentinela por causa disso, porque traz esse alerta para a gente realmente, ter uma resposta imediata sobre o que está acontecendo, tá? Quando a gente fala de segurança do paciente, a gente tem que falar também das metas internacionais de segurança do paciente, tá? Essas metas, são colocadas também para facilitar esse processo. Como metas internacionais de segurança do paciente, nós vamos ter a identificação correta do paciente. Então, a identificação correta, sem dúvida, gente, é um dos primeiros passos, para a gente ter um cuidado, uma assistência mais segura. Essa ação aqui é simplesmente o ponto de partida para a execução de todas as outras etapas de segurança na instituição que a gente está trabalhando, identificando aqui corretamente o indivíduo, para o qual aquela ação ou serviço está destinado, Então, se você vai administrar um medicamento, você vai garantir que esse medicamento vai ser administrado no paciente correto, Se você vai administrar sangue ou hemoderivados, se você vai realizar alguma coleta de exames, cirurgias, tratamentos, Você garante que tudo esteja sendo realizado para o paciente certo, tá? Nesse processo de identificação do paciente, você pode incluir vários elementos, como informações distintas, para a identificação do paciente antes de cada ação assistencial
essencial, você pode utilizar aqui o número do prontuário, o número do atendimento, o nome completo, a data de nascimento desse paciente, tá? Para garantir que o cuidado seja realizado no indivíduo certo, beleza? Também nós temos aqui, pessoal, a comunicação efetiva, né? Uma melhora da comunicação entre os cuidadores, tá? A segurança aqui da assistência também depende de uma comunicação eficaz entre os profissionais, beleza? Então a instituição aqui ela pode padronizar como, por quem e para quem são transmitidas as informações sobre os pacientes. Outra meta também é melhorar a segurança dos medicamentos. As práticas para melhorar a segurança de medicamentos envolvem, por exemplo, a padronização, né, de procedimentos, colocando protocolos que vai garantir o armazenamento correto, a movimentação desse medicamento ali no ambiente, né? E a utilização principalmente daqueles medicamentos que são de alto risco e que muitas das vezes são medicamentos que têm nome, grafia e aparência muito semelhantes, né? O que acaba trazendo possibilidades aí de erros de medicação. Também aqui nós temos a cirurgia segura. Aqui nós vamos ter o estabelecimento, né, de protocolo universal para prevenir a cirurgia no local errado, né? Procedimento errado, com o indivíduo errado, tá? Então o conceito aqui, né, de cirurgia segura, gente, envolve várias medidas que são adotadas para reduzir o risco desses eventos, tá? Antes, durante e depois das cirurgias, tá? A gente vai ter, por exemplo, aqui o checklist, que foi estipulado aí, né, como uma ferramenta importante também para garantir essa cirurgia segura. Nós temos aí recomendações da Organização Mundial da Saúde para a gente garantir a segurança nas cirurgias. Então a gente vai fazer a verificação de itens essenciais, né, durante o processo cirúrgico, como quem é esse paciente, qual é o procedimento, qual é a lateralidade, ou seja, qual é o lado que vai ser operado, né, quando isso se aplica, tá? Qual é o posicionamento desse paciente, quais são os equipamentos que serão utilizados. Então a gente vai fazer toda essa checagem de segurança utilizando o checklist seguro, que são um conjunto, né, de ações que envolvem, né, todas as fases do procedimento cirúrgico aqui, tá? Também nós vamos ter aqui reduzir o risco de infecção associado ao cuidado, né? A infecção relacionada à assistência à saúde é aquela infecção que você adquire em função dos próprios procedimentos que são necessários, né, para realizar o paciente, tá? Então o paciente de repente passou por uma monitorização, mas ele teve por consequência disso algum problema, né? São problemas decorrentes do próprio cuidado, tá? Então a gente vai ter aqui a redução também dos riscos, né, relacionados a essas infecções, tá? Que são aqui adquiridas durante a assistência à saúde, beleza? Também nós vamos ter aqui reduzir o risco de danos aos pacientes resultante de quedas, né? Como medida de segurança, a gente vai ter a implantação aqui do protocolo de queda, né? No intuito de identificar o risco de queda dos pacientes e ajudar, né, a agir de forma preventiva aqui o mais rápido possível, evitando que esses eventos aconteçam, tá? A gente vai ter uma aula aqui também falando especialmente sobre o risco de quedas, quais são as intervenções que você pode fazer nesse sentido, tá? Então, pensando, gente, em tudo isso, né, nessas metas internacionais de segurança do paciente, vamos pensar mais, né, sobre essa segurança, tá? Quando o paciente é hospitalizado, né, ele está sendo automaticamente colocado numa situação de risco, né, para a segurança dele. Ele está indo para um local totalmente estranho, confuso para ele não conhece ali o local de internação, não é a casa dele, não é o quarto dele, é tudo diferente, né? Então, o próprio fato de ser hospitalizado, né, já traz esse risco para o paciente, tá? A experiência em geral, né, pelo menos aqui, é assustadora, né, gente? A pessoa chega, tudo diferente, ela vai ser cuidada por outras pessoas, por pessoas que ela não conhece, né? Então a gente tem aqui já a própria situação da internação, né? Trazendo aqui toda essa insegurança para o paciente, tá? Mas como que a gente pode fazer com que ele se sinta um pouco mais seguro, tá? A gente vai fazer aqui o que a gente chama, tá? De controle, tá? Controle do ambiente. Então, você vai agir sobre esse ambiente no qual o paciente está sendo inserido, tá? Para trazer aqui para ele toda a segurança necessária durante essa internação, tá? E para isso a gente vai utilizar de várias estratégias nesse ambiente para facilitar isso. A começar, né, gente, pela forma de como esse paciente vai estar acomodado nessa instituição, né? Então a gente está vendo aqui, né, um leito, tá? A gente tem aqui o leito, né, que tá lá na enfermaria, que o paciente foi internado, beleza? Esse leito, né, ele pode trazer uma série de elementos que já traz essa sensação e mais segurança para o paciente, reduzindo, né, os riscos de queda, os riscos relacionados, né, a problemas na assistência à saúde, tá? De repente,
paciente foi levantar o paciente da cama, o paciente caiu. Então, a gente tem aqui situações, elementos, né, que favorecem essa segurança do paciente. A gente tem que pensar, né, que esse paciente aqui, ele tá chegando nesse ambiente totalmente vulnerável, né, às vezes pela própria condição clínica ali, ele não consegue fazer todo o processamento, né, de pensar de forma correta, de enfrentar a doença de forma eficaz, tá? E acaba, né, que pelas emoções dele ali, né, ele acaba se tornando mais vulnerável a lesões. Às vezes o paciente fica agitado, fica ansioso, ele quer ficar saindo toda hora do leito, ele quer ver o que está acontecendo em volta dele, ele quer conversar mais com outro paciente que está mais longe dele, enfim, né? Então o paciente aqui, ele já está vulnerável, né, pela própria condição que ele se apresenta para essa interação, tá? Então, o paciente aqui, ele pode ter a sua vulnerabilidade cada vez mais aumentada, intensificada, né? Justamente pela situação, pela circunstância, né, em que ele se encontra aqui nesse momento da internação, tá? E aí é responsabilidade da enfermagem, né, proteger esse paciente, independente de quem ele seja, de como ele esteja, do estado socioeconômico, da situação da doença, da origem cultural desse paciente, né? Todos nós vamos ter aqui que intervir em relação a isso, tá? E a gente vai ver aqui que a comunicação é extremamente eficaz nesse sentido, tá? Então a gente vai aqui procurar ficar mais atento, né, aos elementos que podem contribuir para aumentar essa segurança do paciente, tá? Então, basicamente, gente, a segurança do paciente começa aqui com o meio ambiente imediato dele, com o primeiro ambiente que ele vai entrar em contato, que é justamente o leito ali, né, a enfermaria em que ele vai estar ali internado. E aqui nós vamos então tentar tornar, né, segura toda essa área, a beira-leito aqui do paciente, tá? Aqui nessa figura, né, você vai ver uma variedade de intervenções ambientais, tá? Que favorecem a segurança do paciente, tá? Aqui a gente vê, por exemplo, né, um sistema de controle do leito. A gente tem, por exemplo, controles da cama ao alcance do paciente, né? Então, o paciente pode ajustar a posição ali da cama. A gente tem, por exemplo, aqui o alarme de cama, tá? Uma campainha, né, para o paciente acionar a equipe de enfermagem quando ele tiver alguma necessidade. Se ele quer que a cama fique mais alta, fica mais baixa, se ele quer que abaixe a grade, né, ele vai ali sinalizando as necessidades dele, tá? E isso faz com que a enfermagem esteja ali mais presente, tá? Garantindo essa segurança ali na movimentação do paciente. Também nós vemos aqui, ó, que tem grades, né? A gente vê grades laterais elevadas, né? Para o apoio aqui do lado contrário da saída da cama, o paciente vai sair por aqui, tá certo? E do lado contrário, a gente tem uma grade dando esse apoio para o paciente, tá? A gente tem aqui, por exemplo, também um trapézio de cama, a gente tem uma mesa de cabeceira colocada aqui do lado da cama, nós temos aqui uma cadeira também para o paciente se locomover para o banheiro, tá? Corrimões também móveis, sempre ao alcance. A gente tem um quarto bem iluminado, né? Então, vê também a questão da iluminação. Se estiver escuro, gente, é lógico que o paciente vai ter um risco de queda, dependendo da situação dele, da acuidade visual, tá? A gente vê aqui que tem um cartaz também com orientações, né, de prevenção de risco de quedas. Inclusive, né, a gente tem também formas de comunicação entre a equipe, né, de sinalizar que esse paciente tem risco de queda, com uma pulseirinha, com um cartaz, tá? O piso aqui é antiderrapante para evitar que esse paciente escorregue, um tapete antiderrapante. É um exemplo, tá, gente? É um exemplo, tá, de um controle de ambiente. Então, você vai ali estabelecer, né, intervenções que deixam as coisas de necessidade maior para esse paciente ao alcance dele, tá? Evitando que ele tenha que transitar uma distância muito grande, né? E acabar tendo comportamentos, né? Atitudes que diminuem a segurança dele, tá? Então, o paciente aqui tem uma série de intervenções, né, a favor dele, tá? Ah, professora, o que eu faço com as grades? Eu deixo todas as grades elevadas ou eu não deixo todas? Você pode ver aqui que são 4 grades, tá? Desse lado a gente também tem outra, beleza? Mas não são as 4 que estão, né, elevadas. Por quê? O paciente, ele não pode se sentir também totalmente restrito, né? Se é um paciente que não está com restrição de movimento, né? Que não está totalmente restrito ao leito, tá? Ele precisa ter condições aqui de se movimentar
nesse leito, tá? Então a gente não vai deixar todas as grades, né, laterais elevadas. Quando a gente deixa todas as grades, né, laterais levantadas, a gente acaba aumentando o risco de queda desse paciente, tá? Porque ele vai tentar sair de alguma forma e ele acaba caindo, tá? Dessa forma, tá? Então a gente vai manter apenas 2 ou 3 dessas 4 grades laterais elevadas, tá? Para permitir um espaço, né, para o paciente sair aqui do leito e também se movimentar no interior desse leito, né? Fica difícil também a movimentação dele quando ele está totalmente restrito, tá? A gente também aqui, gente, vai sempre procurar, né, manter essa cama numa posição mais baixa, tá? A gente não vai deixar a cama tão elevada. Vamos deixar também as rodas travadas, né? Se é uma cama que está parada, o paciente não está sendo levado para algum procedimento, tá? Então a gente vai deixar essas rodas travadas, a gente vai deixar a cama mais baixa, tá? Verificar sempre os riscos também estruturais dessa cama, se tem alguma grade que está com algum problema, né? Se tem algum dano, se o colchão está muito macio, a gente vai verificar também os aspectos desse colchão, dessa cama, tá? Para garantir essa segurança. E claro que a gente está falando tudo isso, né, gente, dentro de uma instituição que preza pela cultura da segurança, né? Que é quando a instituição tem uma preocupação, né, com a segurança do paciente sendo expressa através desse cuidado com o ambiente. E quando a gente fala de uma instituição que tem também a cultura de segurança, né, aqui a gente também tem questões de atitudes dos próprios profissionais, né, que transmitem uma segurança para o paciente. Se o paciente, por exemplo, ele observa que o profissional ali não higieniza as mãos, né, antes e após os procedimentos, ele vai se sentir inseguro também naquele ambiente, tá? Então, quando a instituição tem uma cultura de segurança, todos os profissionais se comunicam, né, de forma eficaz e todas as ações giram em torno dessa segurança do paciente e do próprio profissional, tá? Então você pode fazer esse controle do ambiente para realmente trazer uma maior segurança e reduzir de forma significativa os danos do seu paciente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, clique no valeu e dê o seu apoio. Um beijo e eu te vejo aqui no nosso próximo vídeo.